Olá, seja muito bem-vindo ao canal EBD Viva. Eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e nós estamos todas as semanas aqui aprendendo um pouco mais das lições bíblicas das Assembleias de Deus. Nós estamos também semanalmente revivendo o avivamento do profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Nós também, pela graça de Deus, chegamos ao quarto trimestre e nesse trimestre estamos estudando o apóstolo Paulo, lições de vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Recapitulando um pouquinho a lição passada, nós estudamos a vocação, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Estudamos o marco inicial da vocação, estudamos também a vocação no sentido dela ser efetivada pelo próprio Cristo ressurreto, e estudamos também outro aspecto da vocação que foi o aprendizado no deserto. Vamos para a lição de hoje. A lição de hoje é a lição de número 5, do dia 31 de outubro de 2021. E o tema da lição de hoje é Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Nós abrimos aqui um parêntese para agradecer aos irmãos que têm se inscrito no nosso canal. E você pode também nos ajudar compartilhando o nosso material, para que esse material chegue a outras pessoas, a outros professores, a outros alunos. E você, quando você se inscreve, não se esqueça de clicar no sininho aí do lado direito aí da sua tela, para que você possa então receber o nosso material em primeira mão. Também não deixe de colocar lá o seu comentário na nossa timeline. Deixe aí um comentáriozinho de onde você é, qual igreja que você pertence, o nome do seu pastor. Nós vamos mandar sempre no final da nossa aula um abraço para você e nós vamos também responder a todos os comentários em nossa timeline, tá? E é interessante então a gente interagir, né? Eu conhecer os irmãos, mesmo que virtualmente, e os irmãos também interagirem conosco. E nós também, todas as pessoas que registram a sua ali o seu comentário, a gente também faz um book de oração, um livro de oração, e nós então estamos intercedendo pela sua vida semanalmente, para que o Senhor possa abençoar rica e poderosamente a sua vida e o seu ministério. Vamos lá, o texto áureo da lição de hoje. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Né? Vamos à verdade prática de hoje. O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25, e no capítulo 2, versículos de 1 a 5. Vamos à leitura. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é o escândalo para os judeus e a loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí agora 1 Coríntios 2, 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui como sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito
e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O objetivo geral da lição de hoje é ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. E os objetivos específicos são destacar a centralidade da pregação de Paulo, elencar as expressões chaves da doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Já o ponto central da lição de hoje é Jesus Cristo, o crucificado. Este é o centro da mensagem cristã. A introdução da lição de hoje nos traz que Paulo descobriu a verdade sobre o Cristo crucificado e ressurreto, e por isso a sua missão foi pregar aos judeus e aos gentios. Logo após o impactante encontro com Cristo, ele passou então a ser um verdadeiro missionário aí do próprio Senhor. O Cristo crucificado era o Salvador prometido nas profecias dos antigos profetas de Israel, e ele era exímio conhecedor da palavra, na Torá, e assim ele defendia quando ele estava lá perseguindo os cristãos. E agora o próprio Cristo apareceu para ele e ele então virou, converteu-se, mas a palavra é virou mesmo, converteu-se num homem de Deus e num mensageiro do Pai, que fazia isso com eficiência e eficácia. Assim, o Cristo crucificado e ressurreto foi a mensagem central, né, irmãos? Anunciar Jesus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Para ressaltar essa centralidade, nós devemos prestar atenção nas expressões que se destacam lá hoje no terceiro tópico da lição de hoje, que é o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto. Nós vamos estudar um pouquinho sobre cada ponto desse daí e também veremos quanto a mensagem da cruz traz impacto na nossa vida espiritual, bem como na nossa vida pessoal. E a verdade prática para as nossas vidas, né, é aquela que nós cantamos em nossos cultos. Né? Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Temos muitas coisas boas para aprender na lição de hoje. Vamos para o tópico de número 1, a centralidade da pregação do Evangelho, o ministério da pregação e o Cristo crucificado. Sem menosprezar os demais escritores, aí traz o nosso comentarista do Novo Testamento, indiscutivelmente o apóstolo Paulo foi o maior teólogo cristão e doutrinador do cristianismo. Ele escreveu quase a metade do Novo Testamento. Nós trazemos aí nessas duas tabelas os temas das epístolas e aí na primeira coluna, que são epístolas eclesiásticas, pastorais e pessoal. E quais são elas? Eclesiásticas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Pastorais, 1 Timóteo, 2 e Tito. E pessoal é Filemão. Também em relação às cartas, nós trazemos aí a distinção de cada uma. Cartas escatológicas, cartas soteriológicas, cartas escritas na prisão e cartas pastorais. Escatológicas, que dizem sobre as coisas que aconteceram nos últimos dias, 1 e 2 Tessalonicenses. Soteriológicas, que são cartas com o tema central, a doutrina da salvação, Romanos, capítulo 1 e 2 Coríntios e Gálatas. E na prisão ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Suas cartas, baseadas na fidelidade dos ensinos de Cristo, lançaram os fundamentos sobre as doutrinas cristãs. Embora Paulo não tenha convivido fisicamente com Jesus, ele recebeu a revelação do próprio Cristo. Está lá em Gálatas 1, capítulo 1, versículo 12, né? Que está lá na lição de leitura bíblica em classe, para pregar o evangelho sem se opor aos outros apóstolos, irmãos. Porque ele não recebeu de homem algum mais a revelação do próprio Cristo, que traz aí Gálatas 1:12. Por intermédio desse ministério, judeus e gregos, orgulhosos de sua religiosidade e conhecimento, descobriram que a manifestação e a sabedoria de Deus no mundo é o Cristo crucificado. Por isso, os judeus e os gentios foram chamados por Deus para ver no crucificado o único meio de salvação e de verdadeira sabedoria. Jesus é a única porta.
E ele expiou os nossos pecados na cruz do Calvário quando morreu na cruz. Então, é a centralidade da mensagem do apóstolo Paulo. Né? Continuando aí o primeiro tópico, né, havia muitos judeus em Damasco. Eles haviam fugido da perseguição ferrenha liderada por Saulo. Né? Saulo perseguia esses cristãos de forma veemente. Então, um homem que tinha mudado o discurso agora para pregar o Cristo crucificado, eles eram céticos em relação a isso. Eles não acreditavam, eles tinham desconfiança disso daí, que esse homem vai nos matar, ele quer nos perseguir, está aqui se disfarçando para depois nos pegar. Né? Mas, né, após o encontro com o próprio Cristo, o caminho de Damasco, isso mudou, né, a vida dele. Mesmo antes de passar pelo período de aprendizado, lá no deserto, né, da Arábia, ele já iniciou seu ministério. Nós lemos isso aí na lição passada. Né? Ele iniciou o seu ministério já de imediato. Tanto é que depois os próprios judeus queriam matá-lo e os irmãos da igreja ali desceram com ele naquele cesto pelo muro e ele foi para o deserto da Arábia estudar ali, fazer um seminário com o próprio Jesus. Né? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo e como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo, há muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Aí Gálatas 1, 13 e 14. Nós podemos observar que o ministério aí da pregação do Cristo crucificado, ele pregava onde? Nas sinagogas. Qual o objetivo? De alcançar judeus e os prosélitos gentios. Ele focava sua pregação também na comprovação da nova dispensação, que era a graça, e o cumprimento das profecias lá do Antigo Testamento. Ele percebia também, irmãos, as características ali culturais e as necessidades dos ouvintes. Isso é importante que você, professor, também esteja atento, né, em relação a conhecer os seus alunos e você trazer a mensagem, né, moldada na vida deles. Então não adianta, se você está falando para uma classe de advogados, por exemplo, você pega algumas questões do ramo do direito e traz ali, sabe, irmãos? Cristo é o nosso advogado fiel. Então, assim, nesse sentido, nós precisamos entender a dinâmica e conhecer os nossos alunos para que nós possamos aplicar. Por exemplo, se tiver vários pedreiros na sua sala de aula, né, o edifício, a salvação como edifício, a pedra angular, Jesus. Então, nesse sentido, nós podemos ir aplicando as lições de acordo com o perfil de nossos alunos. E nós devemos pregar o Evangelho. E agora, o papel de convencer o pecador, né, do pecado, da justiça, do juízo, aí é com o Espírito Santo. Ele mantinha o contato com as comunidades cristãs, com as igrejas que eles tinham aberto. Né? Esse contato ele fazia por meio de cartas que ele enviava, como nós vimos aí, né? Várias no Novo Testamento. Ele estava atento também às desigualdades presentes ali, né? Na sociedade na sua época. Né? E ele promovia ali o evangelho, né? No meio dos ricos, no meio dos pobres, no meio de gentios, no meio de judeus. Né? E ele também, irmãos, retirava ali, né, recolhia ofertas para ajudar aquelas igrejas que eram mais necessitadas, nas igrejas que tinham poder aquisitivo melhor. Então, na verdade, na lição de hoje, nas lições desse trimestre, nós podemos aprender muito com o apóstolo Paulo. Inclusive, questões direcionadas, relacionadas à liderança. Nós podemos também tirar lições aí esplendorosas sobre lideranças da vida do apóstolo Paulo. Vamos para o segundo tópico da lição de hoje. A palavra da cruz é a loucura da pregação. Né? Nós podemos observar que na leitura bíblica em classe, foram repetidas algumas vezes, né, aí este termo em dois textos que foram separados para a nossa meditação na lição de hoje. Em uma das cartas de Paulo, lemos porque a palavra da cruz é loucura. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Havia uma mentalidade na época paulina que a palavra cruz era uma afronta aos religiosos. Né?
dos judeus e dos filósofos gregos também. A justiça de Deus foi derramada sobre Cristo quando nós cremos em Cristo, que ela vem para nós. Gálatas capítulo 3, versículo 28, vamos aí. Nisso não há judeu, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Ele pregava o evangelho a todas as pessoas, fazendo a menção do ide de Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Deus não foi seletivo em relação à pregação do evangelho. Não, você só prega para o bonzinho, você só prega para... Não, é pregar para ladrão, é pregar para prostituta, é pregar para todos. Todos precisam. O ébrio, todos precisam de ser alcançados pela palavra do Senhor. Por exemplo, acreditar que uma execução romana podia ser um instrumento pelo qual a salvação dos pecadores fosse consumada. Era uma tolice para eles, né? Aí é uma tolice, eles não criam. Lá em Gálatas capítulo 1, versículos 3 a 5, diz assim: graça e paz da parte do Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. Irmãos, esses primeiros meses, anos, séculos da igreja, foi muito difícil, irmãos. Pregar, né, ali para uma comunidade que descrente, e além disso, essa comunidade se voltava contra aquela mensagem que estava sendo pregada ali, sabe? A ponto de prender, a ponto de açoitar, a ponto de querer matar. Era um cenário muito difícil. Nós, como servos de Deus, precisamos ter empatia. Nós precisamos nos colocar no cenário bíblico e fazer ali, viver como se fosse a vida de Paulo ali. Porque aí nós vamos entender a plenitude e toda as minúcias que a palavra de Deus traz, com certeza, à luz do Espírito Santo, que é, né, o inspirador das palavras de Deus. Então nós precisamos, quando nos deparar principalmente com textos bíblicos aí, o tempo inteiro, se colocar no lugar daqueles que estavam ali, para que nós possamos perceber essa dificuldade encontrada por eles, né? Nesse sentido, a cruz de Cristo não produziu atração, mas rejeição. Pregar um evangelho que tinha rejeição era um desafiador, era um desafio muito grande, né? Pois era um instrumento de suplício e morte. Está lá na Torá, está lá em Deuteronômio, o que o próprio Saulo vivenciava e defendia. Agora não. Agora, impactado pelo poder de Deus e batizado, né, por Ananias, né, batizado com o Espírito Santo, né, que Jesus prometeu ao subir, e ele então estava empoderado pelo poder do Espírito para desafiar as gerações e deixar ali no compêndio sagrado, esses mais de 13 livros aí no Novo Testamento. A morte da cruz, cujo simbolismo acaba de ser confundido com a própria religiosidade cristã, era pena de morte usado para os romanos nos 2 séculos antes de Cristo. Era pena de morte. Escravos e todos aqueles que não eram cidadãos do império, era uma tortura tão cruel e humilhante, né? Então, aqueles cidadãos que não eram cidadãos do império, né, aqueles escravos e aqueles crimes hediondos, eram mortes de cruz. E lá estava escrito que maldito aquele que era pendurado numa cruz. Estava lá, né, e está lá escrito no Antigo Testamento. Mas foi por esta cruz, né, assumindo o nosso papel, né, porque nós erramos o alvo, nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus. O próprio Jesus então se fez, né, carne e levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados, nos representando ali, derramando seu sangue, para que nós por este sangue fôssemos redimidos. A cruz tornou-se o centro da pregação do Evangelho. Paulo, irmãos, ao pregar a cruz,
ele estava respondendo o chamado do próprio Cristo, refletindo uma mudança de vida, né? E a resposta da voz do Senhor que apareceu para ele ali. Ele falando ali: Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Né? Ele pediu, e Jesus dizendo que ele iria, né, dizer o que ele faria, né? Lá por meio do discípulo Ananias. Essa pergunta, então, marcou o começo de uma nova vida do apóstolo lá, e o seu novo relacionamento com Deus e com o povo que ali ele estava pregando o evangelho. Vamos para o ponto de número 3 no tópico de número 1. Para os judeus e gregos, a cruz era considerada loucura, porque chocava a sabedoria humana. Os gregos, eles buscavam a filosofia, né? A sabedoria humana, né? Eles eram exímios estudiosos, e Deus, né, por meio de Jesus Cristo ali, né, nessa impactante intervenção direta na vida de Saulo, então ele trouxe um homem totalmente preparado ali para estar pregando, como na própria escritura está escrito, né, aos reis, aos gentios, aos povos. Então isso, Deus usa os instrumentos aqui de diversas formas, de diversas maneiras e com diversos conteúdos. Mas o verdadeiro conteúdo, ele vem do alto, ele vem da palavra do Senhor, que nós devemos examinar e cuidar dela, porque nós cuidando dela, examinando ela, nós teremos a nossa vida eterna, né? Enquanto os judeus queriam sinais físicos, os judeus estavam querendo sinais físicos, prodígios, maravilhas, né? Os gregos, na verdade, desejavam argumentos filosóficos. Eles queriam argumentos filosóficos daqueles sábios que estavam ali. Quando traziam, então, argumentos filosóficos, eles, então, achavam-se contemplados ali, né? Que mostrasse, eles iam buscando ali a lógica da mensagem na filosofia humana, né? Assim, o conteúdo da mensagem de Paulo gerava escândalo para os judeus, né? E para as cruz, né? Porque a cruz não era um espetáculo suntuoso, como o comentarista nos traz, e ao mesmo tempo ela contrariava aí a retórica erudita aí dos filósofos gregos, por causa da simplicidade da mensagem da cruz. Eles queriam uma mensagem rebuscada, com palavras ali que eles utilizavam nos seus textos filosóficos. Mas a mensagem da cruz é uma mensagem simples. É uma mensagem simples. E qual é o papel do Espírito Santo, como eu disse? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós, né, socializarmos, irmos por todo mundo e levarmos esse evangelho como o apóstolo Paulo, né, antes no exemplo de Cristo, e também aí o exemplo que deixa aí o apóstolo Paulo para nós no sentido de missionário. Ele era um exímio missionário e desbravou campos que eram totalmente áridos para levar a palavra. Entretanto, então, embora a mensagem seja simples, é uma mensagem poderosa, está lá, né, no versículo da lição em classe de hoje, né, no Gálatas capítulo 1, versículo 18. A palavra da cruz, irmãos, preenche as necessidades da alma humana, enquanto a sabedoria não faz isso. Então, todos nós, isso, né, aqui, né, um grande amigo meu, pastor Levi Júnior, a gente sempre conversa, e ele diz o seguinte: olha, toda vez que eu vou falar para alguém, né, mesmo que essa pessoa seja uma pessoa que eu acho que é uma pessoa culta e tal, sempre essa palavra ali parece que ela tem um buraco dentro do seu coração. E realmente é verdade. Por mais cético, pode ser ateu, pode ser incrédulo, mas a palavra de Deus, ela impacta. A palavra de Deus, ela incomoda no sentido do Espírito Santo, então, trabalhar, fazer a parte dele quando nós, então, entregamos a palavra a qualquer um, né? Aos gentios e aos judeus e aos gregos, ou seja, aqueles da nossa própria comunidade, aqueles que estão no entorno da nossa comunidade e até nos confins da terra, né? O evangelho é poderoso para salvar a todo aquele que crê. Logo, para os que perecem,
a palavra da cruz é loucura, mas para nós que somos cristãos é o poder de Deus para salvar o mundo. E eu quero trazer aí um subsídio em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Deus, em sua infinita sabedoria, ele proveu já, porque o evangelho da graça, irmãos, a nova aliança, não tem mérito em homem algum, e sim em Cristo que foi morto por nós, pelos nossos pecados. Deus amou o mundo, mas de tal maneira, que ele deu o Filho dele para morrer por mim e por você, e por nossos alunos, e por aqueles que ainda não foram alcançados pela palavra do Senhor. Então, vivamos esse evangelho, preguemos esse evangelho, oremos por aqueles que não foram alcançados por esse evangelho e contribuamos para que estes que não foram alcançados possam alcançar o evangelho de Cristo. A síntese do tópico 1, Jesus Cristo crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Vamos para o tópico de número 2, expressões chaves da doutrina de Paulo. O que nós falamos lá hoje na lição, na introdução da lição, não era tópico 3, era tópico 2. Há algumas expressões de grande importância no ministério da pregação do apóstolo Paulo. Evangelho de Cristo, Cristo crucificado e Cristo ressurreto. Vejamos o primeiro tópico, que é a Evangelho de Cristo. Além de aparecer nos 4 evangelhos, que são chamados de evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a palavra evangelho também aparece nas cartas de Paulo, Evangelho de Cristo, Romanos 1,16. Das 76 ocorrências, porque você tem muito aluno, irmão, que gosta de estatística, e por isso que o comentarista faz esses recortes. Trazendo isso, tem alguém na sua classe, na minha classe, que gosta de estatística. Então, olha só, das 76 ocorrências da palavra no Novo Testamento, 54 a encontramos nas cartas paulinas, né? Olha aí, você pode até dividir 54 por 76, multiplicar por 100, que você vai ter aí o percentual de vezes que o próprio apóstolo Paulo disse essas ocorrências aí. Fernanda, coloca aí para nós isso daí, irmã Fernanda. Por isso, podemos dizer que ela é central para a doutrina ensinada pelo apóstolo, né? No Novo Testamento, a palavra grega evangelho, ou evangelium, é o prefixo eu e uma forma neutra da palavra que significa bom, bem feito. Assim, a palavra evangelho significa boa nova, a boa notícia que se leva às pessoas. Ninguém pode levar o evangelho de uma maneira triste, de uma maneira capenga. Não, o evangelho de Deus, né, são boas novas. Como é que eu vou falar boas novas, notícias felizes? Não, eu tenho que entregar essa mensagem, né, que é uma mensagem, e nós, irmãos, temos que valorizar cada um de nós como instrumentos de Deus utilizados na sua obra. Você não é qualquer um. Não é qualquer uma. Você é um embaixador de Cristo aqui na terra. Por isso, nós temos 2 cidadanias. A cidadania terrena e a cidadania do céu. E nós devemos, então, entregar essas boas novas de uma forma positiva para aquele pecador. Porque não tem situação no mundo que não possa ser revestida quando a palavra de Deus chega. Ela penetra na alma, na divisão do espírito. Ela penetra, ela é afiada, não tem nenhuma espada de 2 gumes mais afiada do que a palavra de Deus. O nosso Senhor ordenou que fosse levada a boa nova da doutrina a toda criatura, como dissemos. Então Paulo foi assim, né, levando, ele se identificava na sua pregação o evangelho de Deus. O seu evangelho era a manifestação do poder de Deus. E nós vamos trazer outro subsídio aí que o próprio comentarista nos traz. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro para os judeus, também para o grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. É um poder divino dinâmico, que atua de forma imediata na vida do pecador. Mas
A salvação, por outro lado, também é um processo. É um processo. Então nós vamos nos aprimorando, né, buscando essa salvação. Ela é por meio da palavra de Deus, por meio da oração, por meio da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, até nos tornarmos a estatura de varões perfeitos. Vamos trazer 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo também todos morreram, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais em si, mas aquele que por eles morreu e ressuscitou. Cristo morreu por nós e nós morremos com ele, para o velho homem. E nós então, ao aceitarmos, nós estamos revestidos então de um novo homem, né? E quando nós descemos as águas, nós falamos para o mundo isso, né, que nós nascemos para Cristo e morremos para o mundo. Subtópico de número 2, Cristo crucificado. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 1, Paulo escreve: não for diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Está lá na Nova Almeida Atualizada. A palavra cruz, na lógica paulina, é o tema dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava como uma loucura a mensagem do Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração de sabedoria de Deus. Olha só, como Paulo estava pegando aos gregos, né, por meio dessa linguagem, né, universal, koiné, né, ele pegava aquilo que os próprios gregos queriam valorizar, que era a sabedoria, e ele então mostrou a sabedoria de Deus, que era infinitamente maior do que qualquer sabedoria humana. Olha só, como ele então utilizava ali, né, e essa mensagem com certeza é universal e cabe nos dias de hoje, mas ele então se reportava aos gregos, pegando um ponto central que eles criam, que eles queriam, e colocava ali a supremacia da sabedoria de Deus. Então, com isso, ele então alcançava aqueles perdidos ali que não criam no poder do Cristo crucificado, né? A palavra cruz, na lógica paulina, é extremamente dominante na mensagem do Evangelho. Se o mundo julgava com loucura a mensagem de Messias crucificado, o apóstolo afirmava que a mensagem era a mais sublime demonstração de sabedoria. Ora, a cruz traz uma ideia de fraqueza ou loucura para quem não crê, mas poder e sabedoria de Deus para aquele que crê, como foi dito no primeiro tópico lá, né? Esse contraste entre sabedoria e loucura está presente aí na mensagem de Paulo. No livro de apoio, nós lemos que a relação entre a cruz e o túmulo vazio de Jesus nada mais é que a expressão significância da cruz. Ora, a cruz e a ressurreição formam uma unidade por Jesus Cristo, que é pregado, crucificado e ao mesmo tempo ele é ressuscitado. Nós também trazemos aí, né, que havia uma resistência, né, porque Paulo era um costumaz perseguidor, né, e ali quando ele foi impactado por Jesus Cristo, que apareceu para ele naquele clarão ali, naquela luz resplandecente, ele passa a ser então um eloquente pregador do Evangelho. Refletir então a mudança radical, né, na vida da própria mensagem do Cristo crucificado, que começou a pregar na própria cidade de Damasco. E isso realmente é impressionante, é fantástico. Ele começou a pregar o Cristo crucificado no mesmo lugar para onde ele tinha conseguido uma carta para perseguir aí os cristãos. Está lá em Atos capítulo 9, versículos 1 e 2. Né? A cruz de Cristo, irmãos, né? Nós temos um subsídio aí na própria revista do Mestre, que a cruz de Cristo foi o meio pelo qual Jesus realizou a salvação quando derramou o seu sangue e morreu por nós. Tentar explicar a cruz e deduzir a sua importância, né, em termos de sabedoria ou filosofia, né, humana, né, nós não vamos alcançar e temos que ficar atentos a isso, né, com a teologia aí liberal, né, que muitas das vezes buscam explicar isso daí. A palavra de Deus é inexplicável, é só por meio do Espírito Santo de Deus
né, e do discernimento do Espírito que nós conseguimos alcançar aí cada dia que nós vamos revivendo, rebuscando na palavra de Deus, estudando cada mensagem. Ela é viva, eficaz e tem uma lição para nós a cada vez que a gente lê, né? Ainda continuando no tópico de número 2, os homens não conseguem alcançar a sabedoria divina, pois estão escravos do pecado e por isso para eles a sabedoria é loucura, né? Se você for olhar a palavra de Deus na ótica humana, você não consegue chegar. Vai explicar um milagre? Milagre não tem explicação. O milagre da salvação é o maior milagre na vida do crente, do cristão. Por isso o evangelho não foi anunciado por mera sabedoria humana, mas apresentado por meio de Jesus Cristo crucificado, né? 1 Coríntios 2:2. Não podemos deixar de pregar o Cristo crucificado. O tema da expiação dos pecados deve ser mais pregado e ensinado em nossos púlpitos da igreja, né? Tem muita gente pegando aí só prosperidade, pregando aí só sinais, mas os sinais, olha só, seguirão os que creem, não deve preceder a salvação. A salvação é muito importante. Tem mensagens que em nossos púlpitos que nem apelo estão sendo feitos mais, né? O pregador traz a mensagem, mas muitas vezes fica inibido de fazer o apelo, né? Vemos isso em vários cultos nas igrejas, né? Ele fica ali porque às vezes ele pode pensar que se não aceitar gente ali, se não aceitar o pecador, né, ele pode diminuir o valor daquela mensagem que ele trouxe. Não, a palavra de Deus não volta vazia. Precisamos fazer apelos em todos os cultos das nossas igrejas e no nosso Brasil varonil. A doutrina da expiação precisa ser mais pregada no nosso público, como está aí, a morte vicária da cruz do Calvário, a ressurreição, a assunção para o céu e a iminente volta precisa ser, né, como nós dissemos, a centralidade da pregação. Não podemos permitir que essa teologia aí da posteridade, como a gente falou, determinismo, né, entre outros, possam tomar a mensagem do lugar da mensagem da cruz, que é cristocêntrica, é a mensagem de Deus que tem que estar em nossos púlpitos presentes aí, nos nossos púlpitos. O subtópico de número 3, o Cristo ressurreto. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria a nossa pregação sobre a morte de Cristo. Por isso o apóstolo descreve de maneira sublime: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Romanos capítulo 10, versículos 14 e 15. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas, ou seja, boas novas de boas coisas ou de salvação, né? Então são várias indagações, né? Como invocarão quem não creram? Como crerão que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? São 4 questões aí centrais e a conclusão dessas próprias perguntas, as respostas estão aí, né? Que são formosos os pés daqueles que anunciam o evangelho. Você tem um pé formoso? Se você anuncia o evangelho da paz, você tem um pé formoso. Aí, continuando então o tópico de número 3, a ressurreição de Cristo é reafirmada pelo apóstolo. Ela completou a obra de salvação, consumando a nossa libertação do domínio do pecado, a nossa justificação diante do Senhor. Logo, a relação entre a cruz e o túmulo, né, de Jesus foi expressa, né, expressa o real significado da cruz. A crucificação e a ressurreição formam uma unidade. O nosso Senhor proclamado é o Senhor crucificado, mas ele é ressurreto. Ele não está pregado numa cruz, ele não está pendurado no pescoço, nem está pregado numa parede, nem está numa estante de uma igreja. Ele está ao lado de Deus, à direita de Deus, intercedendo por nós. E aí tem o Espírito Santo que leva por meio de gemidos inexprimíveis. E Deus, irmãos, ele atende a oração de um justo. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22, porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Oh, glória a Deus, aleluia. A síntese do tópico 2, o Evangelho de Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressurreto, são expressões chaves aí e o tema principal desse segundo tópico. Tópico de número 3, os efeitos da mensagem da cruz. O subtópico de número 1 traz uma vida no poder de Deus. Irmãos, nós podemos já trazer, antes mesmo de adentrar nesse tópico, né, o que Jesus, ao subir, ordenou para os discípulos. Né, que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder de Deus, que aconteceu lá em Atos capítulo de número 2. Né, quando eles foram revestidos, como falaram em outras línguas. Então, depois do revestimento do Espírito, que nós podemos observar também na própria vida do apóstolo Paulo. Ele foi batizado, quando Ananias impôs as suas mãos sobre ele, foi cheio do Espírito. Então, após esse revestimento do Espírito, ele saiu pregando com ousadia. Então, uma vida no poder de Deus, ela é fundamental para todo cristão que vai enfrentar, né, as dificuldades do campo missionário. A mensagem da cruz, então, é uma mensagem de poder. 1 Coríntios 1,18. Está lá na lição bíblica de hoje, na leitura bíblica. Né? Atos capítulo 9, versículos 19 e 20, a gente traz também para os irmãos aqui. E tendo comido, ficou confortado. Né? Nós falamos, esteve Saulo alguns dias com os discípulos e estava em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é Filho de Deus. Como nós dissemos agora, trazemos aí a comprovação por meio da palavra de Deus. Por isso, devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos e salvar o pecador, curar enfermos, libertar as almas, porque inclusive os sinais seguirão os que crerem. Está lá em Marcos capítulo 16, 15 a 18. E diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O milagres da salvação, cura e libertação devem acompanhar a nossa vida no serviço do reino de Deus. A mensagem que pregamos não é filosofia humana, mas o poder divino para a transformação de quem crê no Evangelho. Está lá em Romanos 10, 17. Né? Aí, no tópico de número 2, uma vida de humildade. Quem é sábio em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a sabedoria deste mundo. Né? A sabedoria do mundo, exclui a sabedoria de Deus. Enaltece o narcisismo, ou seja, o próprio homem no saber, no saber humano, e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus, enquanto aquela, que é a primeira, a sabedoria de Deus, nos faz prostrar diante de Deus, cairmos de joelho. E olha, irmãos, que aqueles homens que nós podemos observar na Bíblia Sagrada, que tiveram um encontro real com Deus, eles temeram. João, lá na Ilha de Páscoa, caiu como morto. Moisés, vou perecer. Elias, da mesma forma. Aqueles homens que tinham intimidade com Deus, muito próximo de Deus, quando Deus, de fato, o poder de Deus ali envolve, estremece. E muitas das vezes as pessoas hoje estão banalizando o poder de Deus, pensando que é de qualquer jeito, é no oba-oba, não é assim não. Deus é um ser supremo, é infalível, imutável. Nós precisamos então temer ao Senhor, não por medo do Senhor, mas temor ao Senhor como? Obedecendo a sua palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 3, nada façam por a ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considera os outros, irmãos, superiores a você. É uma mensagem muito importante para nós nesses dias. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12, 16. A mensagem da cruz nos constrange a viver uma vida de
humildade. Subtópico de número 3, uma vida na dependência do Espírito. Nada melhor que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos. Né? Lá em 2 Coríntios 2:3, que está na nossa lição de hoje, né, nós teremos trazer aqui: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ele não buscava convencer ninguém com a sua sabedoria que ele tinha adquirido aos pés de Gamaliel, mas ele trazia a palavra de Deus, e era pelo poder de Deus que ele cria rica e veementemente que iam impactar e mudar a vida das pessoas, aquelas palavras, né? Como o apóstolo Paulo, no versículo 3, devemos ter plena consciência de nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, os nossos medos interiores, né? Nós somos homens sujeitos, como o apóstolo Paulo diz, às mesmas paixões que os outros. E nós então temos as nossas necessidades, né? Somos comedor de feijão e arroz, mas temos Cristo em nossas vidas. Somos nova criatura e podemos e devemos levar o Evangelho de Deus para outras pessoas, né? Um homem culto, né, como nós dissemos, que falava que, que o próprio Jesus disse que ele ia levar, né, o Evangelho aos reinos, aos reis, aos povos e às nações, tinha esse comportamento de humildade e sempre reconhecia que nele nada ele era, mas ele era em Cristo Jesus, que tinha inclusive aparecido para ele no caminho de Damasco. Por isso as Escrituras não nos estimulam jamais a depender ou confiar em nós mesmos, nem no outro, mano. Maldito é o homem que confia no homem. Nós precisamos confiar em Jesus Cristo, que morreu na cruz pelo nosso pecado. E sempre quando lhe trouxeram a palavra, seja crente bereano e consulte a palavra, né, para observar se aquilo que estão te ensinando está coadunando com a palavra de Deus, né? Mas, como nós voltamos aqui para a lição, né, não podemos confiar mesmo, mas exclusivamente no Espírito Santo, 1 Coríntios 2:4. O Espírito nos faz agir, ter criatividade, fazer coisas de modo que sejam todas para a glorificação do Senhor. Né? A mensagem da cruz nos ensina a depender exclusivamente do Espírito. Provérbios capítulo 3, versículo de 1 a 7, nós trazemos para os irmãos aí: confia no Senhor de todo o coração, e não te estribes pelo seu próprio entendimento. Olha, já estava escrito lá. Ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. É um rico subsídio que você deve trazer na lição de hoje para os seus alunos. Nós ainda, irmãos, podemos trazer nesse tópico uma total dependência do Espírito na vida de Paulo. Sabemos que antes da conversão ele não aceitava a divindade de Jesus. E ele cria piamente que ao perseguir os cristãos, ele estava fazendo um serviço para Deus. Né? Lá em Atos, capítulo 26, de 9 a 11, 1 Coríntios 12, 3. Né? É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Né? Mas após a sua conversão, a pregação, ele não deixou de falar em outra coisa. Não deixou de falar de Cristo e da morte de Cristo na cruz do Calvário, de sua ressurreição e no poder da fé, né? Na graça para alcançar a fé. A fé vem por meio da graça inaudita do Senhor Jesus. Paulo, né, um duro religioso, um ameaçador, uma pessoa, né, violenta, que queria prender, que queria açoitar, que queria demonstrar aí total perseguição para os crentes em Jesus. Agora, convertido, ele mostra então ser uma pessoa terna, uma pessoa amorosa, e essas características, né, evidencia, né, a total dependência dele no Espírito Santo de Deus. A síntese do tópico 3, então, os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus, de humildade e de dependência do Espírito Santo. Né? Então vamos para a conclusão da lição de hoje. A mensagem da igreja é a cruz de Cristo. E essa cruz dá conta que o Cristo crucificado e ressurreto. Essa mensagem traz escândalo ao mundo, mas não para nós, né? Essa salva
Ela cura, ela liberta o pecador e ao mesmo tempo nos revela uma vida de poder de Deus, de humildade e dependência do Espírito. Essa é a síntese da lição de hoje. A mensagem gloriosa da cruz também transforma o homem inteiro. A ideia que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados é a base da salvação na nova aliança, no Novo Testamento. Na prática, Paulo abandonou o grupo de judeus fariseus com seu modo legalista e ritualista de ver a Deus, a Escritura, as pessoas e as coisas, e ingressou nesse movimento de Jesus Cristo crucificado, praticando e experimentando no dia a dia o amor gratuito e incondicional de Deus. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Creiamos nesta verdade absoluta. Trazemos o último subsídio para a lição de hoje, como nós sempre fazemos aqui, e deixo um apelo a você. Deixa no nosso comentário, na nossa timeline aí, um texto bíblico que nós iremos ler aqui no final da lição. Esse é um texto para nós meditarmos na semana. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou todas as contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós estamos te agradecendo, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais uma vez, mais uma semana, Senhor, estudando a Tua Palavra. Senhor, ó Pai querido, com essa simplicidade, Senhor, que a Tua Palavra requer, que nós tenhamos, Senhor, e possamos ser, Senhor, e possamos viver, Senhor, o cerne da Tua Palavra, da mensagem que Tu traz de salvação. Senhor, desperta-nos para que nós possamos levar a Tua Palavra, Senhor, como nós aprendemos hoje, do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto, do Cristo que entregou-se na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter mandado o Seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Nós não éramos merecedores, mas fomos alcançados pela graça e por essas boas novas de salvação, pelo Evangelho, Senhor. Muito obrigado por ter, Senhor, mantido a Tua Palavra, Senhor, dela não ter sido extirpada como muitos queriam, Senhor, lá durante estes séculos que nós vivemos, que os nossos antepassados viveram. Depois, Senhor, que Tu foi assunto aos céus, Pai, e que foi, Senhor, também escrito o Novo Testamento. Ó Pai querido, ser conosco, ser com cada um dos irmãos que estão aqui, com cada professor, com cada professora, com cada aluno, com cada aluna, em nome de Jesus. Amém. Opa, chegamos agora na hora de fazer, a finalização com os agradecimentos. Agradecemos aí ao Mateus Pimentel, ao irmão Isaac Moreira, a irmã Carla Curto também, que Deus abençoe, a sua vida também, sempre comparecendo aqui. Nós agradecemos sempre pela sua participação. Agradecemos aí também a Leidimar Pimentel e agradecemos a todos os irmãos, que estão acessando o nosso material. São muitos acessos, muitos views. Nós agradecemos porque nós estamos contribuindo para o agradecimento da obra do Senhor aqui na terra. Muito obrigado.